Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha a nossa meditação diária sobre a Palavra de Deus na liturgia, neste domingo, 17º do tempo comum. O domingo é sempre a Páscoa de cada semana, é nosso momento de celebrar o nosso encontro com a comunidade, nosso momento de celebrar nosso encontro com Deus através dessa presença da comunidade. Você sabe que este ano litúrgico nós o consideramos como o ano B. A liturgia faz um ciclo trienal para a leitura dos chamados evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, sempre lido em tempos fortes, lido no tempo da Páscoa, em alguns momentos do tempo do Natal, e durante 3 anos nós fazemos a cada ano um ciclo de leituras dominicais no tempo comum do Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, começando pelo Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, Mateus. Quando se lê o Evangelho de Mateus nos domingos, se diz que se está no ano A, quando se lê Marcos no ano B, quando se lê Lucas no ano C. Nós estamos no chamado ano B, o ano da leitura de Marcos. Mas tem uma coisa interessante, nós ouvimos nos domingos passados Jesus sendo acompanhado pelas multidões e, sobretudo, nós estávamos contemplando no domingo passado a misericórdia de Jesus em relação às multidões. Jesus, vendo a multidão que o acompanhava, no seu coração ele sentia compaixão, sentia como que remexer as suas vísceras de compaixão e de amor pelas multidões que o acompanhavam, porque Jesus dizia: esta gente aí é como ovelha que não tem pastor. E nós continuamos dentro dessa sintonia de contemplar Jesus, que tem misericórdia, que tem amor em relação ao seu povo. E agora acontece que do 17º domingo do tempo comum até o 21º do tempo comum se faz uma inserção na leitura do Evangelho de Marcos, e nós lemos o capítulo 6º do Evangelho segundo João, que é um capítulo que em si mesmo nós podemos dizer é um capítulo eucarístico. Durante o tempo da Páscoa, nós refletimos isso durante vários dias, e eu repetia sempre isso, que no Evangelho segundo São João, no momento da última ceia, nós não temos uma narrativa da instituição da Eucaristia, como é recordado, por exemplo, na carta de São Paulo aos Coríntios, e como narram os 3 evangelistas chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles contam a última ceia partindo dessa narrativa da instituição da Eucaristia. O capítulo 13 do Evangelho de João fala da última ceia, mas fala da última ceia, sobretudo, mostrando um outro gesto de Jesus, o chamado lava-pés. Portanto, todo o capítulo que nós podemos dizer que é eucarístico no Evangelho de São João é o capítulo 6º. Todo o capítulo 6º é um discurso sobre a Eucaristia. É um discurso sobre esse dom que vem do céu, sobre esse pão que Deus mesmo dá. Então, de hoje até o 21º domingo do tempo comum, nós vamos estar acompanhando a leitura do Evangelho segundo São João, nessa narrativa desse dom eucarístico, desse dom do pão da Eucaristia. Hoje, porém, é um domingo também que é muito especial para nós, é um domingo histórico. Marca aí na sua agenda, marque aí no seu calendário, introduza nos aplicativos que devem recordar você, porque pela primeira vez na história da igreja, nós estamos celebrando a primeira jornada mundial dos idosos e a jornada mundial dos avós, porque amanhã, no calendário da igreja, é a festa de São Joaquim e de Santana. Amanhã a gente vai meditar mais sobre esse aspecto, né? Toda a questão dos avós de Jesus e esse mistério da encarnação que se enraiza na nossa história. A gente medita sobre isso amanhã, mas marquemos bem isso, porque daqui a 50 anos, não é? Eu já vou ter 101 anos e vou me lembrar que essa foi a primeira jornada mundial do idoso, a pedido do Papa Francisco. Essa valorização dos nossos idosos e pensar nos idosos como alguém que tem uma missão dentro da igreja. Olha, eu vou começar então olhando aqui o que diz a carta de São Paulo aos Efésios, né? São Paulo diz para os cristãos: eu,
prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só é a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos. Essa exortação do apóstolo Paulo a caminhar de acordo com a vocação que recebeste. Você que é idosa, você que é idoso, pense que você tem uma vocação. A longevidade é um grandíssimo dom de Deus. E nós estamos vivendo um momento da história em que as pessoas estão conseguindo ficar mais velhas. Sabe por quê? Porque hoje em dia, diabetes há um tempo atrás matava muita gente, porque a gente morria muito nova com diabetes, né? Porque se feria e criava um problema que ia necessitar de amputação, disso, daquilo outro. Hoje em dia, com todos os medicamentos que se tem conseguido, a pessoa com a insulina, com isso, com aquilo outro, vence. O diabetes fica como uma doença que a gente deve sempre evitar, mas que se consegue viver muito tempo com ela. Assim, outros tipos de doença que no passado poderia tirar as pessoas e que hoje em dia, graças aos medicamentos, isso, aquilo e aquilo outro, graças às vacinas, graças à higienização, graças ao fato de poder se comer mais, as pessoas estão vivendo muito mais. A longevidade é um fato com o qual a gente tem que aprender a conviver de agora em diante. E tem um outro fato também, é que as pessoas estão conseguindo ficar muito idosas e ficar muito bem obrigado. Estão cuidando mais do seu físico. Hoje em dia, com toda essa modernidade, né, de andar para academia, isso, aquilo, outro, a gente vai ver gente chegar com 90 anos como verdadeiras bailarinas, dançando em muitos teatros por aí afora. A longevidade é um fato que agora nós estamos conhecendo no nosso mundo, e a mente podendo ser muito mais ajudada. Então, a longevidade, esse dom que a pessoa tem, agora a questão é saber para que é que eu quero vida longa, como viver essa vida longa, como viver essa graça de muitos anos e vivê-lo sobretudo ao serviço do Senhor. Então eu penso que essa palavra do apóstolo hoje, esse caminhar de acordo com a vocação que recebeste, com uma vida que esteja em consonância a esse dom recebido, é uma coisa que é realmente muito importante para a nossa existência, não é? Hoje em dia as pessoas estão podendo trabalhar muito, estão podendo trabalhar muito mais e dar o melhor que tem de si. Às vezes as pessoas vão conseguir uma aposentadoria e o que é que vão fazer? Como se envolver em causas dignas, em causas grandes para o bem da humanidade. Talvez seja realmente aquele tempo em que você vai oferecer o seu fruto mais maduro para o bem do mundo. Portanto, essa jornada dos idosos serve para a gente pensar nisso. E outra coisa é valorizar o tesouro dos idosos que temos ao nosso lado. Como nos valer dessa experiência, como nos valer deste dom da vida longa. Então, queremos desejar para todos os nossos idosos e as nossas idosas isso, que possam viver de acordo com essa vocação, com esse chamado de vida longa que estão recebendo, essa possibilidade da vida longa. E a gente, como se relacionar com essas idosas e com esses idosos que nós temos dentro de nossa casa, dentro de nossos lares, como render, fazer as suas vidas cheias de significado. Muito bem, então agora vamos voltar para o texto do Evangelho de hoje, desse domingo, que nos coloca diante de Jesus nesse milagre do pão que é repartido. O Evangelho de João assim nos diz: Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Aqui duas notas que a gente poderia chamar atenção. O que João situa o texto geograficamente, diz que foi para o outro lado. O outro lado sempre nos faz pensar em território, que pode ser território pagão. O outro lado significa sempre dizer que se está fazendo uma travessia. E o povo de Israel, quando ouve falar essa travessia, sair de um lado para o outro, a memória é logo ativada. Nos idosos, a gente está falando dos idosos de memória ativa. O povo de Israel é um povo que vive de memória. E quando fala de atravessar para um
um lado para o outro, sair de um lugar para outro, a memória logo se ativa daquela grande travessia que o povo fez, que é chamada de êxodo, saída do Egito, da casa da escravidão, para entrar na terra prometida. Um povo que teve que atravessar o Mar Vermelho. E travessia, na língua de Jesus, na língua hebraica, se diz o Peshá, a Páscoa. A grande festa que o povo de Israel fez foi essa festa de uma travessia. Então isso aqui já um pouco, eu diria, que situa a gente geograficamente. Eles atravessam, vão para o outro lado do Mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Tiberíades é um nome que tem dentro dele o nome de Tibério. Quem é Tibério? Tibério foi um imperador romano, não é? A terra de Jesus estava dominada pelo Império Romano. O Império Romano tinha umas normas entre eles, e uma norma que eles tinham para viver, aquela máxima que eles tinham, né? Pão e circo. Não é? O povo tinha que se dar pão e circo. Também não era um pão que era dado a qualquer pessoa, não. Não era um pão que era dado, por exemplo, aos estrangeiros. Os primeiros que tinham que receber o pão eram aqueles que tinham a cidadania, eram cidadãos da cidade de Roma ou de alguma cidade do Império Romano. Tinha uma fichazinha que cada pessoa recebia, tinha sua inscrição para ir lá poder receber o seu pão de cada dia. E a outra coisa era ter circo. Então, pão e diversão era uma máxima que o Império Romano tinha para poder dominar as pessoas. Então esse lago aqui, com esse nome de Tibério, evoca também essa presença do Império Romano na terra de Jesus, evoca para nós essa lembrança que na terra de Jesus tinha muita gente se acomodando a essas estruturas do Império Romano. E faz nós que vamos refletir sobre esse texto pensar que os romanos tinham essa tática de dar pão e circo para o povo. E seria uma forma de acomodar também as pessoas, viu? Era uma forma de manter uma paz, de manter as pessoas ali no seu lugar sem dar muito trabalho. Aqui diz o texto do Evangelho que uma grande multidão seguia Jesus porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Esse lugar onde acontece esse milagre de Jesus, lá à borda do Mar da Galileia, é um lugar que tem chamado a mesa de Cristo, tem uma pedra nesse lugar, a chamada Capela da Confissão, que vai ser esse mesmo lugar onde depois Jesus vai dar o poder das chaves a Pedro, e esse lugar está muito perto do monte que é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Quem sobe ao Monte das Bem-aventuranças vê embaixo o lago, não é, de Genezaré, o Mar da Galileia, o lago de Tiberíades. Então esse lugar aí é tudo muito próximo, não é? Um lugar chamado Tabga, que significa as 7 fontes. Então tá tudo ali muito pertinho um lugar do outro. Esse monte o monte das Bem-aventuranças. Então esse monte que Jesus agora sobe, que Jesus está ali com ele. E aqui João dá uma outra nota que situa o nosso texto. Ele situou não só geograficamente, mas ele situa também no tempo. Ele diz: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Portanto, esse milagre de agora vai ser alinhado com a Páscoa dos judeus. Não chama de a Páscoa dos cristãos. O Evangelho de João mostra uma espécie de distinção, o que é a Páscoa dos judeus e o que é que depois vai se tornar para nós o primeiro dia da semana em que Jesus vai aparecer ressuscitado, que vai ser a Páscoa dos cristãos. Eles têm a Páscoa deles, nós temos a nossa Páscoa, um novo significado das nossas passagens. Agora aqui uma coisa que é interessante aqui notar, na Páscoa dos judeus, como é que se celebra a Páscoa dos judeus? Imolando o cordeiro. E essa Páscoa dos cristãos, como é que ela vai ser celebrada? Essa antecipação, quase que poderíamos dizer aqui, da Páscoa cristã, do modo como esta Páscoa é celebrada. Quando, como nós também celebramos durante o Tríduo Pascal, a instituição da Páscoa, não é? O dia em que Jesus celebra a sua ceia, a ceia pascal de Jesus, é celebrada na Quinta-feira Santa, numa antecipação, não é? Quase que como que dando um sentido novo àquela que era a Páscoa dos judeus. A nossa Páscoa celebrando-se com aquilo que já estava também na tradição judaica, da chamada festa dos pães ázimos.
Então juntamos todas essas memórias, todas essas recordações aqui nesse versículo. O que é que aconteceu? Que Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus diz para Filipe: onde vamos comprar pão para que possam comer? Jesus disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que é que ele ia fazer. Ele sabia muito bem o que era que ele ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata seriam bastante para um pedaço de pão para cada um. 200 moedas de prata seria o equivalente a 200 dias de trabalho. A moeda de prata era chamada de denário, daí vem a nossa palavra dinheiro, não é? Então, um denário por dia seria o equivalente a 200 dias de trabalho, era diária, não é? A diária era um denário. Então, nem o dinheiro de uma diária de trabalho ia dar trabalhar 200 dias para poder dar pão ali para tanta gente. Nem aquilo seria suficiente. Mas tem um outro discípulo ali, André, que é o irmão de Simão Pedro, que diz para Jesus: está aqui um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? 5 pães de cevada. Pão de cevada era o pão que o pobre comia. Aliás, o pão já era mesmo em si a comida do pobre, porque os ricos tinham outras coisas para comer também, mas os pobres basicamente comiam pão. É por isso que Jesus também na oração nos ensina a pedir o pão. Pedir o pão. É claro que ali no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, existe uma determinação que a gente chama o pão de cada dia, mas que ali está dito o pão chamado epiousion, que é o pão substancial, o pão que vai para além da substância, ou seja, é um pão que não vai alimentar somente a carne, e esse pão a gente pede a Deus. No fundo, esse pão que a gente pede no Pai Nosso não é o pão que vai saciar a fome do estômago, mas é o pão que vai saciar a fome do coração. Mas só sacia a fome do coração aquele que também sabe saciar a fome do estômago da irmã, do estômago do irmão. Só quem reparte o pão com o irmão, depois também vai poder Jesus ouvir dizer: bendito você que vai agora tomar posse do reino do meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer. Mas ali, os 5 pães de cevada. Na primeira leitura de hoje, que é do livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 42 a 44, um homem vem de Baal-Salisa, trazendo em sua alforge para Eliseu, o profeta, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra, 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para comer. O pão foi levado para o profeta. E o profeta disse: dá o pão para que o povo coma. Mas o seu servo respondeu: como é que eu vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu respondeu, disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. O profeta recebeu pão para ele, as primícias, não é? Mas ele não pegou aquele pão para si. Ele quis dar o pão para os outros. A verdadeira fé é a partilha. O verdadeiro homem de Deus, aqueles que estão a serviço de Deus, e no nosso caso estamos a serviço de Deus através do Evangelho de Jesus, a gente não fica pensando só em receber ofertas para manter a nossa instituição, para pensar na igreja. É por isso que o dízimo na Igreja Católica, mês de julho, não é o mês dedicado ao aprofundamento do dízimo, não é? O dízimo tem que pensar na dimensão religiosa, o dízimo tem que pensar na dimensão missionária, mas o dízimo tem a terceira dimensão, que qual é? A dimensão social. Um dízimo que seja só para manter as coisas do culto, a catequese, e não se volta para olhar a necessidade dos irmãos, é um dízimo capenga. Aquilo que se traz para Deus deve se reverter em benefício também para os irmãos e para as irmãs mais necessitadas. Eu estava nu, vocês me deram vestimento, eu estava doente, vocês cuidaram de mim.
A verdadeira evangelização, se não passa por esse serviço à necessidade das irmãs e dos irmãos, não serve de nada. É uma religião que está caminhando mancando. Está faltando alguma coisa, está faltando aquilo que é o essencial. Portanto, André aponta para este menino que tem ali estes pães de cevada, que é o lanchezinho do menino. É um adolescente que agora traz aquilo que é seu. E que André, a palavra André significa o varão, ou seja, é um homem que enxerga num menino uma possibilidade. Nas nossas comunidades, nós estamos sabendo valorizar e aproveitar o potencial dos mais jovens. André é esse, né? Hoje a gente está celebrando essa jornada, a primeira jornada mundial dos idosos. A igreja é essa que deve saber aproveitar o potencial que os mais novos têm e colocar o potencial dos mais jovens a serviço da comunidade inteira. Como esse menino que traz o pão da sua pobreza, o seu pão de cevada, mas isso aí pode ser colocado também para o serviço de todos. André diz isso também com uma certa desconfiança. Diz para Jesus, mas o que é isso para tanta gente? Jesus o que é que faz? Jesus disse, fazei assentar as pessoas. Diz que ali no lugar havia muita relva e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou então aqueles pães, deu graças por aqueles pães que ele tinha recebido, não é? E agora, já que ali naquele lugar está dizendo que era um lugar com muita relva, eu queria deixar vocês aqui também agora, nesta hora, muito bem ligados a uma espécie de relvado aqui, porém, vamos ver aí, olha aí o nosso relvado. Vamos ficar aqui também com Jesus neste relvado nessa hora. Então Jesus pega aqueles pães em suas mãos, mandou sentar as pessoas naquela relva, naquele gramado. Eram cerca de 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez a mesma coisa com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. A primeira coisa para chamar a nossa atenção aqui é que Jesus manda que essas pessoas se sentem. Alguém que pode se sentar é alguém que pode reconhecer a sua dignidade. Os empregados, os servos, eles comiam em pé mesmo. Não tinham sequer tempo, muitas vezes, para sentar e comer o seu pão. Jesus devolve àquela multidão a dignidade de poder se sentar. De poder se sentar e de comer como gente. Os animais, vocês veem que os animais não comem sentados, né? Eles comem sempre em pé. Então esse é um dado próprio do animal, é não poder se sentar para comer. Nós, seres humanos, podemos nos sentar. Podemos estar em volta de uma mesa. Isso dá dignidade. Você dá dignidade ao seu ato de comer? Dá dignidade ao seu ato de comer. Sentar-se, não é? Hoje em dia existe a cultura dos chamados fast food, que é a comida rápida. E hoje em dia tem uma outra técnica, uma outra arte da contracorrente, que é o chamado slow food. Comer devagar. Comer devagar. Mastigando bem o que se come, prestando atenção naquilo que você está comendo, dando atenção a quem está ao seu lado. A mesa é um lugar que deve ser lugar de encontro, lugar de revelação, lugar de partilha. Sentar-se à mesa, poder comer sentado, comer com dignidade e enchendo de sentido aquele momento que se está vivendo nesta hora. Mas tem um outro dado aqui, é que Jesus tomou o pão e deu graças, agradecer. Ontem eu fiz uma postagem falando sobre a gratidão e como a psicologia hoje fala que aprender a agradecer sempre é um modo de dar sentido à vida. E tem gente que diz que é uma das técnicas, inclusive, para vencer possibilidades de suicídio. Eu mostrei para as pessoas um caderno que eu já mantenho há algum tempo, que nele eu vou todos os dias escrevendo 3 motivos que eu tenho para agradecer. Tem dia que tem mais de 3, viu? Eu confesso. E eu os anoto.
3 é como eu penso para mim que são como mínimo. Mas na medida que vou escrevendo aqueles 3 motivos que eu tenho para agradecer, eu vou renovando também no meu coração a gratidão pela experiência feita, por aquilo que eu vivi naquele dia. E se você faz isso antes de ir dormir, o que é que acontece? Você dinamiza no seu coração a gratidão e você vai dormir com um coração agradecido. Você sabe que essas últimas imagens e esses últimos pensamentos com os quais você nutre o seu cérebro são muito importantes. Você lembra que antigamente nas casas não tinham tanta televisão, mas tinham um chamado oratório, um lugar onde as pessoas iam para orar, e no oratório tinha as imagens dos santos, e as pessoas iam ali, rezavam diante do oratório e depois iam dormir. A última imagem que você ia dormir era a imagem dos santos. E o cérebro humano, ele trabalha com imagens. Lembra que os japoneses, os orientais dizem assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Então quando você ia dormir, a última imagem que você via era a imagem de Maria, a imagem dos santos, desses companheiros de Deus e seu. Essa imagem permanecia dentro de você. E essa imagem vale mais do que 1000 palavras. Portanto, nesse exercício também de escrever 3 motivos de gratidão que você tem, no fundo, ao escrever essas palavras, você evoca estas imagens e você vai dormir com elas. E o seu inconsciente vai trabalhar essas imagens dentro de você. E você vai ter um sono bem fazejo e você vai ter uma energia muito maior. Olha, o salmista diz assim no Salmo 127, aos seus amados Deus concede o pão enquanto dorme. O pão não é somente o pão físico, o pão de cevada ou o pão de trigo. Os italianos, por exemplo, quando uma pessoa é uma pessoa muito boa, eles dizem assim, é uma pessoa que é buona come un pane, come um pezzo di pane, ou seja, uma pessoa boa como um pão. O pão recapitula a síntese de toda a bondade. Portanto, quando a gente diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente pode estar lembrando tanta gente boa e tanta experiência boa. E a bondade se encarna totalmente mesmo, é no Filho de Deus que Ele nos manda. Ele é o pão que o Pai manda para satisfazer a nossa fome. Quando eu era garoto também, quando uma moça via um rapaz que era muito bonito, ou um rapaz via uma moça que era muito bonita, nós dizíamos, mas aquele ali é um pão. Ou seja, era muito bonito. O pão é também sinônimo e equivalente de beleza. A beleza sacia a gente. Por isso essas imagens das coisas boas que acontecem no dia sacia a fome que o coração tem e deixa a gente numa satisfação imensa. Por isso que Jesus pegou o pão e deu graças. Criou uma atitude benfazeja e benéfica no coração das pessoas. A gente começa saciando o coração. Depois que o coração está saciado, a gente não precisa comer demais. Porque você vê, quando uma pessoa está muito ansiosa, o que é que ela faz? Come. Às vezes come sem ter tanta necessidade. Então, se você começa agradecendo, despertando um bom sentimento, você primeiro sacia a mente, você primeiro sacia o coração. Depois que a mente e o coração estão saciados, você vê que às vezes o que você precisa não é de tanto pão, você já começa se saciando, você já começa se satisfazendo, como eles que estavam ali sentados naquela relva, estando diante daquele lago bonito que talvez eles nem estivessem sabendo apreciar, mas quando a gente começa agradecendo, a gente começa sabendo apreciar as coisas pequenas, as coisas boas, os gestos pequenos, importantes da vida, do dia a dia. Portanto, essa palavra aqui que diz que Jesus agradeceu, isso em grego se diz eucharistou, e daí vem a palavra eucharistia, eucaristia, que significa agradecer. A Eucaristia é esse ato de agradecer. É a missa que a gente fala, que a gente celebra, mas é também descobrir tudo de bom que a gente pode ter no dia a dia. Uma espécie de missa contínua, Eucaristia contínua que a gente vai vivendo no dia a dia. Então todos comeram, ficaram satisfeitos, aqui diz-nos o evangelista. Depois Jesus disse para os seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Precisamos combater a cultura do esbanjamento. A cultura do esbanjamento é aquela cultura de quem não se sacia, de quem acha que está sempre precisando de mais, porque vai querendo consumir, não porque tem uma necessidade, mas porque tem uma fome interior. O Evangelho de hoje nos faz pensar também nisso. Eu sou da cultura do esbanjamento, da cultura do consumo,
Agora tem um outro detalhe interessante nesse menino que tem os pães de cevada para oferecer, né? E talvez a gente dissesse assim, se é verdade que a gente fica em paz porque faz o exercício da gratidão, tem uma outra coisa que põe a gente também para ficar bem, que é o exercício da doação. Quando você aprende que a sua vida não é só consumir, mas é doar, é entregar, é colocar na mão de Jesus aquilo que a gente tem para que Ele faça também o milagre. Olha só que esse milagre muitas vezes é chamado do milagre da multiplicação dos pães. Mas a operação matemática que nós vimos aqui é uma outra. Jesus pegou o pão, deu graças, fez a Eucaristia e depois distribuiu. Quem pega uma coisa e distribui não está multiplicando, está dividindo. O milagre que Jesus está nos mostrando aqui é o milagre da partilha. Você, como eu não sei multiplicar pão. Eu não sei pegar um pão e fazer ele virar 1000. Mas eu posso pegar o pão que eu tenho e dividir com alguém. E dar um pedaço do pão que eu tenho para alguém. Vê que você também sabe fazer milagres, que você pode fazer milagres. Que tal dar uma olhadinha na sua vida? Dentro do seu armário, dentro do seu guarda-roupa. Além de fazer o exercício diário da gratidão, que tal fazer o exercício diário da doação? Eu, por exemplo, às vezes, quando tenho que dar uma resposta a alguém de uma coisa que ele me perguntou, o áudio que eu preparo de manhã como meditação e mando para as pessoas, eu disse assim, essa aqui é a minha doação. Eu estou doando o que eu sei. Eu estou doando aquilo que é a inteligência que Deus me deu. Eu aqui agora estou fazendo um exercício de doação com você. Eu já podia ter pegado a estrada e já está indo muito bem longe, mas eu resolvi parar para fazer essa meditação com você. É a doação daquilo que eu sei, é a doação da minha fé, é a doação do Evangelho, é a doação daquilo que eu recebi de Jesus e não quero que fique só para mim, eu quero dar também para você. Isso para mim é Eucaristia, isso para mim é partilha. E você? O que é que você pode doar? A quem você pode doar alguma coisa no dia de hoje? Quem sabe é um telefonema para alguém, é uma mensagem que você manda, mas fazer isso com uma intenção reta, desejando partilhar. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer esse gesto com essa intenção no coração. Eu quero fazer partilha, eu quero imitar Jesus. Isso aqui é o meu pão que eu tenho para dividir com alguém no dia de hoje. E aí aqui diz o Evangelho que foi tudo recolhido, sobraram ainda, encheram 12 cestos com as sobras. 12 cestos. Significa o número do povo de Deus, nas 12 tribos de Israel, ele é aqui simbolizado, tem pão para todo o povo, é um povo que é saciado. 12 também é o número dos meses do ano, não é? Ou seja, é pão que a gente tem para todo dia. Jesus é o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente tem que todo dia buscar esse pão, acolher esse pão e dividir esse pão. Então, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, foi o que aconteceu, aqueles homens e aquelas mulheres exclamavam, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Um grande aplauso para Jesus, como não, nos deu pão para comer, satisfez o nosso estômago. Mas Jesus, que tinha visto a multidão, vê sempre mais profundamente. E ele sabia que queriam fazer dele rei, e ele se retirou e foi para um lugar sozinho, foi para o monte sozinho. Eu comecei dizendo para você que o nome do lugar era Tiberíades, uma homenagem a Tibério, que era o imperador, uma espécie de rei. Não era rei porque no Império Romano não tinha mais a monarquia, Roma só teve os 7 primeiros reis, que eram todos etruscos. Porém, era já o tempo da monarquia, era o tempo da república, não era a monarquia, era o tempo da república, era o imperador. Portanto, Jesus aqui não quer ser como um Tibério ou qualquer um outro imperador romano que dá para o povo pão e circo. Porque Jesus está ensinando a cada um que o que tem pode colocar à disposição, que esse milagre é possível fazê-lo a cada dia. É isso que Jesus nos está ensinando hoje. Vamos fazer a Eucaristia do cotidiano, a gratidão do cotidiano, e vamos pedir a Jesus que Ele nos dê esse pão que é seu, esse pão que é Ele mesmo, que Ele entrega em nossas mãos. Quero convidar você a rezar aquela oração que Jesus nos ensinou, nos deu como modelo de toda oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Minha amiga, meu amigo, peçamos a bênção de Deus para nós nesse domingo, neste dia do Senhor, que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós. Eu quero abençoar vocês com aquela bênção que Deus pediu a Arão para abençoar o seu povo, aquela bênção com a qual São Francisco também gostava de abençoar todas as pessoas. Deus te abençoe e te guarde. Ele mostre a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a sua paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Quero saudar vocês que estão aqui, porque o vento está forte, né? Esse é o famoso vento Scirocco, não é? É o vento Scirocco. Vê aqui como ele está balançando tudo. É aquele vento que Maria Bethânia disse, que é o vento que sopra a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Vê lá, o tempo está fechado e realmente quando o vento está assim, a gente tem que de vez em quando fechar os olhos, porque aquela areia lá do deserto do Saara vem parar aqui. Eu estava na capela lendo o Evangelho e justamente o que aconteceu foi isso. Um monte de areia veio se parar aqui em cima do livro do Evangeliário que eu estava lendo o Evangelho para o povo. Então eu quero saudar as pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live, Ana Maria Barreto, Mari Caldas, Odaléia, um abraço para ti, Odaléia, você me inspirou, viu? Eu ontem vi lá aquele vídeo também, foi porque eu vi lá a tua postagem. Muito obrigado, Odaléia, pela aqui. É uma alegria poder partilhar realmente a palavra de Deus com vocês. Um abraço para a irmã Aeroníldes, para a Joelma, para Moringa Júnior, Rosimeira em Santo Antônio de Jesus, para Coelhos Leitores, exatamente o que ela diz aqui, não é valorizar os mais jovens, é ver e acreditar no futuro da igreja, exatamente, e já num presente, não é? Porque, Aloma, porque realmente os jovens estão aí, estão presentes, não é? De notar isso, tem uma presença juvenil dentro da igreja, e nós que já vamos ganhando experiência, temos tempo, temos que saber que a gente tem que passar um bastão. Um abraço aí a Manuel Roque em Amargosa, Roque, né, que sempre se dedicou também a esse cuidado com os jovens, me lembro como ele, juntamente com Dom João, tinha sempre um grupo sempre de jovens ali rezando com eles ali. Um abraço para a Célia, a paz de Jesus esteja contigo. Um abraço para a Shirley Sena, para Angélica Teixeira, para Almira Alves, aí em São Benedito, um abraço para Edith, não é a tua mãe, não é nesse dia dos anciãos, diga a ela que receba o meu abraço. Um abraço para quem mais aqui, deixa eu ver, Shirley já falei, para o Padre Juarez, para Mari Caldas, Consa Rezende, um abraço para você, um abraço para Elza Silva, para Rose Santos, Solange, que para Borges Flor, para Bia Cláudia, Everilda, Virtan também aqui, Camila Maia, um abraço para você, um abraço ao nosso Padre Edson, para o Wilma Costa, eu vi aqui chegando também, embora aqui repassando, eu não estou vendo mais, porque esse negócio pode desaparecer, Wilma Costa, eu estou vendo aqui agora, vai desaparecendo da vista da gente, viu? Se eu falho com alguém, por favor, vocês desculpem, mas tá bem, um abraço grande, um domingo abençoado, feliz Páscoa semanal para cada um de vocês nesse domingo. E amanhã, não é, a gente celebra São Joaquim, Padre Advan Souza, um abraço para você. Hoje, não é, Advan, um abraço grande, 1 ano de ordenado. Você foi ordenado em Mutuípe, não é? No ano passado por Dom Aldemiro Sena. Hoje está em Várzea Grande ou no Mato Grosso. Um abraço para você. Deus te conserve, não é, nesse serviço, trazendo sempre essa mensagem de amor e de conversão que Nossa Senhora da Salete trouxe para nós, nos ensinando, não é, a chorar as nossas faltas, a chorar os nossos pecados, entregando o nosso coração a Jesus, seu Filho, que nos amou e se entregou por nós. Um domingo abençoado para todas, para todos. Feliz domingo. Vou salvar o vídeo aqui para quem não viu desde o início poder fazê-lo, e daqui um pouquinho mais, quando conseguir chegar em casa, eu vou colocar aí no nosso canal do YouTube e no nosso Facebook. Um domingo abençoado para vocês.